Bom, senhoras e senhores, então, a nossa aula de hoje vai ser SVM, né? Support Vector Machine. Deixa eu abrir o chat aqui para poder acompanhar. Então, SVM foi por muito tempo o que é hoje, o que são hoje as redes neurais, né? Era o xodó de todo cientista de dados, de todo as pessoas que precisavam fazer algum tipo de predição dentro de aprendizagem de máquina, né? Então, foi por muitos anos, por em torno dos o algoritmo mais importante para a aprendizagem de máquina, né? Só sendo suplantado com as novas técnicas de redes neurais. Então, vamos ver essa criança. Bom, SVM, desculpa, não SVM. SVM é um método preditivo de classificação, pode fazer classificação ou regressão, né? Nossos exemplos vão ser sempre em cima de classificação, mas por regressão é exatamente igual, é só trocar a biblioteca que a gente importa e pronto. Mas é um algoritmo, então, de supervisionado, que nem os outros que a gente viu até então, de classificação ou regressão, né? Originalmente é para classificação, né? Ou seja, eu vou definir uma classe A ou uma classe B. E originalmente também SVM é duas classes só, né? O método binário, não poderia ter mais que 3 classes, mas tem técnicas de a gente poder ter mais de 2 classes hoje. Mas a gente vai ver também como exemplo, por questão de ser mais simples de explicar, utilizando somente 2 classes. No final da aula eu vou colocar, vamos explicar um pouquinho para vocês como seria se nós utilizasse mais de 2 classes, certo? Bom, então, ele não é um algoritmo muito recente, tá? Ele foi proposto em 79 por Vladimir Vapnik. Ele tem um forte embasamento matemático, tanto é que a gente não vai fazer passo a passo como é que ele chega nos valores, porque seria muitos cálculos, entende? Tem um forte embasamento matemático mesmo, tá? Então, diferente das outras técnicas, essa é uma técnica, esse algoritmo é muito mais, matematicamente, muito mais complicado, assim, matematicamente complicado é ótimo. Mas ele tem uma fundamentação matemática mais robusta que os outros algoritmos. Então, é um dos mais importantes acontecimentos na área do reconhecimento de padrões nos últimos 25 anos, então é muito usado para reconhecimento de padrões. Tanto é que na base de dados que tem disponível do Scikit-learn, tem vários para reconhecimento, vários dados, bases de dados para reconhecimento de padrão, escrita, classificação de pétalas, de flores, de frutas, tem vários, porque ele realmente para classificar padrões ele é muito ágil. E também tem sido usado para outras coisas. A gente não vai usar para padrões, por exemplo, na aula, né? Então ele dá para usar para outros tipos de problemas. Então é uma técnica de classificação, originalmente classificação, mas dá para fazer regressão também, tá? É uma técnica de classificação supervisionada, ou seja, eu preciso a minha base de teste e a minha base de treinamento, por exemplo. Eu tenho que dividir o meu dataset também, como a gente fez nas outras técnicas, porque é um aprendizado supervisionado. Eu preciso antes treinar a base para depois poder treinar o algoritmo, né? Para depois poder usar ele para predição. É um classificador linear, binário, não probabilístico. Linear, porque os problemas têm que ser linearmente separáveis. Eu vou explicar isso no decorrer da aula, mas também tem como a gente utilizar SVM em problemas não linearmente separados.
Vou explicar como se faz também. Não probabilístico, né? Porque não é só matemático mesmo, né? Não tem a parte de probabilidade, não trabalha em cima de probabilidade. E classifica os dados sempre em apenas duas classes. Sempre em duas classes. Se a gente usar mais que duas classes, a gente tem que usar umas artimanhas, vamos dizer assim. Tá claro para vocês o que é classe, né, gente? Classe é o resultado, né? Entende-se como classe a paga, não paga, é bom pagador, não é bom pagador, recebe, não recebe, sempre nesse sentido. E os resultados é comparáveis obtidos por outros algoritmos de aprendizagem. Dá para comparar com redes neurais simples. O SVM tem até um desempenho melhor. Daqueles algoritmos que a gente viu até agora, né? Naive Bayes, árvores de decisões, random forest, regressão logística, o SVN tem o menor desempenho que todos, nas mesmas bases de dados que a gente trabalhou até então, né, que é a base de crédito, a base do censo, o SVN tem um desempenho melhor do que todos os outros algoritmos que a gente viu até então. Bom, ideia geral. Também trabalho com a ideia de perceptron, tá, que mesmo que depois é utilizado em redes neurais. É capaz de construir uma fronteira se os dados forem linearmente separáveis. Então, se nós olharmos essas bolinhas coloridas, então, eu tenho aqui a classe das bolinhas bege, e a classe das bolinhas, para mim, aqui é cinza, azul, cinza. E elas são linearmente separáveis, né? Com essa reta aqui, eu consigo separar tudo que é da classe bege com o da classe, sei lá, azul. Certo? Ou classe mais... Mas, notem que posso ter várias linhas que fazem a mesma coisa, né? Essa linha aqui... Opa! Só um minutinho. Essa linha aqui, também separa essa base de dados, as duas classes de forma... uma classe aqui mais à esquerda e uma classe aqui mais à direita. Eu poderia ter uma outra linha aqui, ó, por exemplo, também ia separar as classes, certo? Então, a pergunta é, qual a fronteira melhor? Qual a melhor reta dessas três que a gente viu aqui, melhor para a separação das classes? Certo? Qual a melhor? E a ideia do SVN, o aprendizado do SVN é exatamente esse. É descobrir qual é a melhor reta que separam as classes. Então, a ideia é pegar um hiperplano com margens máximas. Qual é a ideia dessas margens máximas? Por exemplo, essa bolinha preta aqui, para a reta aqui, eu tenho essa até a reta, eu tenho essa distância aqui. Essa bolinha vazada até a reta, eu tenho essa distância aqui. Nesse outro exemplo aqui, a bolinha preta mais perto da reta é essa aqui. E a mais perto vazada da reta é essa aqui. Opa. Certo? Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho uma bolinha preta que tem uma certa distância. Aqui tem uma certa distância. E essa outra bolinha aqui vazada, a mais perto da reta, tem essa distância aqui. Então, o que nós queremos? O que o algoritmo de SVM vai fazer? Ele vai traçar uma reta que separa
que separam as classes com margem máxima, com a margem máxima, certo? Para que isso? Certo? A ideia é, ó, a ideia é escolher o melhor hiperplano, certo? Eu tenho aqui 3 hiperplanos, por exemplo, 3 retas que separam as classes. Nesse outro slide aqui eu tenho 9 retas que todas separam as classes bolinha preenchida, bolinha vazada. Todas as separam as classes, certo? Mas qual dessas retas aqui, desse hiperplano, é a melhor? Certo? É a melhor. A ideia é exatamente essa. É a reta que tiver a maior margem. Então, que a gente chama de margem máxima. Margem máxima. Note que essa reta aqui, se nós voltarmos nesse slide aqui, que seria... Vou voltar aqui. Seria mais ou menos essa reta aqui. As bolinhas estão mais longe. Então, a classe vazada está mais longe dessa reta do que dessa reta aqui. Está mais longe. Aqui já não, né? Aqui vamos apagar. Ó, também, a classe vazada dessa reta aqui está mais longe do que essas outras 2 retas aqui. E a classe preenchida, a bolinha preta, tá igual, vamos dizer que tá igual. Mas, então, como essa tá igual e essa tá mais longe do que as outras retas, significa que essa reta aqui, é a reta que tem a margem máxima. Que é o que está representando aqui, ó. É mais ou menos aquele primeiro gráfico lá. Aqui a margem máxima, então, das bolinhas. Porque quanto maior é essa margem, mais acurácia, melhor é o algoritmo de SVN. Vamos supor, aqui nós temos maçãs, e aqui nós temos peras. Certo? Então, maçãs são vermelhas e peras são verdes. Então, notem que eu quero separar padrões, certo? Então, quanto mais longe tiver a esquerda da nossa margem, mais vermelha é a maçã. Quanto mais longe estiver à direita a pera, mais verde é a pera. Então, quanto mais eu me aproximo, quanto mais se aproxima da margem máxima aqui, mais vermelha essa pera vai ficar, ou menos verde. Porque existem peras vermelhas, assim como existem maçãs verdes. Mas o nosso padrão é maçã vermelha. Mesma coisa aqui. Quanto mais próximo da reta que separa, mais verde ou menos vermelha será a nossa maçã. Por isso, quanto maior a distância dessa margem, melhor é a classificação. Tá claro isso, gente? Então, se eu não tiver nenhum... Porque pense nesses pontinhos aqui como sendo entradas na nossa base de dados. Aqui uma maçã, aqui outra maçã, aqui outra maçã, aqui outra maçã, aqui outra maçã. Então, qual é a maçã mais verde? Seria a maçã mais verde, seria essa aqui, né? Em vermelho é a maçã mais verde. Qual seria a pera mais vermelha? Seria essa pera aqui ou essa pera aqui. Então, as duas estão muito próximas da margem máxima. Por isso que quanto maior for essa margem, mais linearmente separáveis estão as classes. E, portanto, melhor é a acurácia do meu SVM. Certo? Então, essa que é a ideia. A ideia é nós traçarmos uma reta e dos pontos que separe as classes e que ela esteja em maior distância possível, a reta
dos pontos mais próximos a elas, maior distância dos pontos mais próximos. Esse que é a ideia do algoritmo de SVM.